galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Cris para mais um vídeo. Nesse vídeo eu vou responder uma pergunta de um colega ali do grupo do Telegram, onde ele pergunta como que eu calculo o meu stop gain e o meu stop loss, tá? Como muitos já sabem, se você já segue essa nossa estratégia do setup RHT, a gente opera ela basicamente no 7R do mini índice, né? E também operamos ela no 11R e 20R. 20R aqui é só uma demonstração de uma estratégia que eu estou bolando. Eu ainda tenho que customizar ela ainda para depois passar para vocês. Eu não vou simplesmente jogar linhas aqui no gráfico e passar para vocês. Eu tenho que passar algo que já é testado e que eu já provei, tá? Algo que realmente funciona, tá? Eu não quero só esbanjar conteúdo, eu quero passar algo de valor para vocês aqui. Mas voltando, você pode operar em qualquer tipo de R essa nossa estratégia com as nossas médias móveis. Se você não sabe o que é esse setup aí eu tenho aqui no canal do YouTube uma playlist sobre o setup RHT. Eu vou deixar aqui em cima no card e também na descrição do vídeo vai estar essa playlist, ok? Assiste lá para você compreender o que eu vou falar a partir desse momento. Bom, por exemplo, se eu coloco no 7R, eu tenho que saber quanto de loss e quanto de gain normalmente acontece nas minhas entradas, tá? Por exemplo, se essa aqui fosse a minha entrada, ó, digamos assim, ó, eu tenho essa aqui como a minha entrada, né? Se eu tenho esse ponto aqui como a minha entrada, né? Porque a gente sempre faz aquela regra de pullback e retrocesso nas médias. Não seria o melhor dos cenários, tá? Né? Olhando bem, o mercado ele tem que estar um pouco mais direcional, né? As médias tudo direcional. Mas vamos usar esse exemplo aqui. Por exemplo, se eu faço a minha entrada nesse box aqui, no fechamento dele, sabendo de todas as regras do setup, com confirmação de volume, 2 boxes de correção e tudo mais, né? Conforme eu ensino lá no setup, a gente toma uma posição de entrada aqui de compra, tá? Como que eu vou calcular o meu stop gain? Regra 1, né? Sempre você tem que ganhar pelo menos 1 para 1, né? Nos vídeos passados eu falo que a gente tem que ganhar 2 para 1 e tal, mas dependendo do R aqui, a gente não consegue. No 7R é um gráfico muito acelerado, digamos assim, né? Então você tem que fazer todo um estudo aí para trás, voltar todo o seu gráfico e mencionar quanto de gain dá a partir das minhas entradas e quanto de loss eu normalmente eu vou aceitar ter, entendeu? Com base no estudo, daí você vai ter que fazer esse estudo, tá? Eu já vou mostrar como é que funciona. Mas, basicamente, como é que funciona? Aqui eu vou botar o meu start, minha compra, e embaixo do pavio eu coloco meu loss. Quanto de loss eu tenho aqui? É a primeira pergunta que você tem que se fazer. Quanto de loss eu tenho aqui? Digamos que aqui fosse 100 pontos de loss. O seu gain tem que ser pelo menos 1 para 1. Ou seja, você tem que ganhar também 100 pontos de gain. Ok? Tem que ter pelo menos 100 pontos de gain. Certo? Esse seria o seu alvo. Tá? Mas, como eu já falei, o 7R ele é muito acelerado. Né? Se você for para um gráfico um pouco maior, você vai ter um pouco mais de assertividade nesse gerenciamento de risco aqui. Tá? É por isso que eu defini que no 7R é 85 pontos. Que depois você vai ver como é que eu defini isso. Quais foram os fatores que eu usei para isso, tá? Mas basicamente seria essa forma que você define. Ah, Cris, mas e se eu for pro 10R do Renko? Vou botar 10R aqui. Tá? Só esperar ele carregar, porque o gráfico no Trade, assim, às vezes ele costuma demorar. Tá, 10R, tá? Fui pro gráfico de 10R, agora eu vou procurar uma entrada. Tá, vamos lá. Aqui, ó. Aqui só não deu o volume aqui embaixo, mas digamos que essa fosse a minha entrada. Tá? Vou aproximar um pouquinho mais. Tá? Digamos que aqui, ó, o mercado ele rasgou a média, ele rasgou a média de 200, todas as médias vieram para baixo, todas ficaram vermelhas, né? Você não tem a necessidade de fazer essa coloração também, tá? Eu gosto porque ele me passa um psicológico de venda, tá? A partir do momento que as médias todas ficam vermelhas, eu olho para elas e sei, é venda. Quando meu olho bate nelas, é venda, é venda. Eu só tenho que aguardar um sinal, que é o pullback com box de confirmação. Digamos que aqui desse um volume confirmando essa minha entrada aqui.
tá? Como é que eu faria? Eu colocaria meu stop aqui, minha entrada aqui no rompimento desse candle, rompeu, já entrou na jogada. E o meu stop loss aqui. Ou ainda, por causa das médias todas muito perto, eu colocaria aqui o meu stop loss, tá? Ó, aqui em cima estaria meu stop loss, meu ponto de entrada. Aqui você tem que calcular quanto que você está perdendo se o mercado voltar contra. Tá? Lembrando que essa estratégia ela é super assertiva, né? Se você não conhece ela, entra aí no nosso grupo do Telegram, um convite que eu faço para você, entra aí no grupo, tem aí na descrição do vídeo. Tá? Lá você vai ver que realmente o pessoal está gostando bastante da estratégia. Tá? Digamos que aqui deu 200 pontos de loss, porque a gente aumentou o nosso renko, né? A gente botou 10 R, a gente subiu 3 renko. Ou seja, quando você tem um box sinal, ele sempre vai ser um pouco maior, porque quanto maior o tempo gráfico, maior é o teu stop, tá? Então, tudo isso eu fiz pensando, tá? Por isso que eu gosto de operar no 7R, que o meu stop ele é menor, né? E também a minha assertividade, ela também é bem boa lá no 7R. Tá? Só tem que saber ler bem o gráfico 7R. Tá? 200 pontos. Como é que eu calculo, então, o meu stop gain? 200 pontos para baixo. Tá? Não queira ser ganancioso. A ganância vai fazer você perder dinheiro. Tá? Pega um pouquinho e pouquinho, né? E daí, no final do dia, você vai ver que você teve uma assertividade grande. Lógico, né? Lembrando que assertividade não é tudo. Tá? Assertividade não é tudo. Você pode errar e tal. E no final do dia ainda você pode fechar positivo. Tá? Se você não consegue gerenciar toda essa questão, eu tenho um vídeo aí, Stop Loss, Stop Gain, onde eu explico tudo. É o último vídeo, aliás, né? Tá? Então aqui eu tenho que ter um alvo de gain de 200 pontos de gain. Tá? No caso dessa operação, ela deu 1 para 1 bem certinho, né? Praticamente 1 para 1. Tá? Então vamos voltar. Como é que eu faço para calcular tudo isso? Né? Como é que eu faço um estudo aqui no gráfico? Primeiramente, vamos voltar até onde o Trade me deixa voltar, porque o Trade ele tem não sei se eu acho que é por causa de servidor, alguma coisa do tipo. Como eu trabalho com tecnologia, eu entendo um pouquinho disso, mas talvez eles não queiram deixar todo o gráfico de um ano aqui para não pesar tanto o sistema. Mas vamos lá. Digamos que eu tenho uma entrada aqui, tá? Eu vou calcular, eu vou pegar e vou calcular aqui, ó. O meu box no 10R, ele é 100 pontos. Tá? Então, eu sei que o meu box no 10R ele é 100 pontos. Digamos assim. Às vezes vai dar um pavio um pouco maior. Tá? Então, você tem que fazer todo esse cálculo. Por exemplo, aqui, ó, nesse pavio aqui, ele deu bem mais de 100 pontos, né? 140 pontos. Tá? Então, eu fico anotando esses fatores no meu box sinal. Primeira coisa, para mim calcular um alvo, eu pego os box sinal e vejo qual é o tamanho dele. Tá? E daí eu jogo sempre uns 20 pontos, 40 pontos para baixo. Né? Digamos assim que a média deu 120 pontos, né? Eu fiz todo um estudo aqui para trás, vi todos os meus box sinal, né? E eu tenho uma média de 120 pontos nos box sinal, tá? Então eu vou jogar uns, digamos assim, no 10R, eu vou botar não 120 atolado ali o meu stop loss. Eu vou botar aí com 150 pontos de stop loss. Então, baseado nisso, você já sabe quanto que você tem que ter, né, de stop gain, ou seja, 300 pontos, né? Se eu tenho 150 pontos médio por operação de stop loss, então você já sabe quanto que você precisa ganhar, né? Ou 1 para 1, 150 pontos de gain, ou 300 pontos de gain. Eu aconselho você encontrar um gráfico de renko que te dê esse fator aqui. Né? Sempre 2 para 1. Né? Sempre 2 de lucro para 1 de risco. Risco, né? Vamos fazer aqui, ó. Retorno versus 1 de risco. O que seria isso? Aqui eu tenho 300 pontos de gain para 150 de loss. Por isso que essa atividade, no final das contas, não interessa. Porque quando eu perder, eu perco pouco. Eu vou perder pouco. E quando eu ganhar, eu ganho mais do que eu perco. Então, digamos assim, que eu tenha 10 operações. 10 vezes, digamos, eu tenho 10 operações no dia.
Eu acertei 7 operações vezes 300 pontos. E eu errei 3 operações vezes 150 pontos. É só fazer os cálculos, né? Aqui eu errei, mas é pontos, tá? Vamos fazer um cálculo aqui, então. 3 vezes 150 de loss. Eu perdi 450 pontos aqui. 450 pontos de loss. E vamos zerar aqui. Eu acertei 7 vezes 300. Deu 2.100, tá? 2.100 pontos. Tá? Então, eu vou ter que diminuir aí essa conta, né? Ó, agora, eu vou ter que diminuir os 450. Menos 450 pontos. Esse aqui foi o meu resultado do dia, 1.650. Lógico que fazendo 10 operações, que eu já julgo ser muita operação no dia. Digamos que você entrou com um contrato, vezes 0,20 centavos por contrato. Aí daí aqui vezes o contrato, tá? Na verdade, vai dar na mesma, né? Você vai fazer esse cálculo aí mesmo, tá? Vai fazer o seguinte. Você tem 1.650 vezes, digamos assim, a quantidade de contratos. Você entrou com 3 contratos. 3, né? Deu isso aqui, né? Deu esse valor aqui, 4.950 pontos vezes 0,20 centavos, que é o valor por ponto do mini índice. Você teve um lucro de R$ 990 com uma taxa de acerto 70%. Né? De 10 operações, você acertou 7 e errou 3, 70%. Né? E ainda você saiu no lucro. Né? Eu diria que se você tivesse uma taxa de acerto de até 50% ou 40%, talvez você até sairia no lucro também. Então, taxa de acerto nunca foi fator para você ganhar dinheiro no mercado financeiro. Tá? É esse gerenciamento aqui, ó, que vai definir se você vai ganhar dinheiro. Tá? E você tem que ter disciplina para deixar a operação rolar. Né? Você tem que ter disciplina. Outra coisa que é muito importante também, que eu ao longo do tempo desenvolvi, depois de desenvolver a quantidade de stop loss pro gráfico, tá? Para um determinado tipo de gráfico, no caso desse é 10R, no 7R eu tenho um outro tipo de stop loss, outro tipo de stop gain, porque eu fiz todo esse cálculo, como eu já falei aí anteriormente, tá? Então, outra coisa, ordem oco, tá? Ordem oco, que é on cancel order, order cancela ordem, na verdade, né? Quando um determinado nível de pontos é chegado, você o próprio programa, o Trade, né, tem essa função que ele joga o teu stop loss que estava definido aqui, digamos, né, se o mercado andou, o teu alvo é aqui em cima, se o mercado andou 150 pontos, ele puxa o teu stop loss para cá, tá? Por que isso? É uma forma de você não tomar tanto stop e você sair no 0 a 0. Então, tem esses casos que o mercado ele te dá o sinal, o box sinal, ele te dá todos os fatores conforme a estratégia diz, porém ele anda um box e meio e ele volta, né? Esses são os casos que você já está defendido. Se o mercado andou, pegou teu alvo, show de bola, né? Mas se em algum momento saiu alguma notícia que você fizer uma operação, né? O Banco Central, você está operando dólar, você fez uma operação aqui, o Banco Central entrou vendido, cara, se o mercado andou um pouquinho, você tomou um stop cheio, né? E para isso que serve também a ordem oco, ok? Então, eu acho que essa aula eu ajudei você aí a definir já. Te ajudei a como encontrar o seu stop loss, seu stop gain. Tem muitas pessoas que operam 11R, 12R, 13, 15, então é dessa forma que você vai fazer um cálculo. Lembrando, você tem que voltar todo o gráfico para trás, ver quais foram os box sinal, né? Calcular quanto que o mercado andou, qual é a média que o mercado anda, qual é a média de loss, né? E também definir, por exemplo, qual é a média dos meus loss que eu tive, quanto que o mercado andou para cima. Para mim também definir uma ordem oco para isso, tá? Por exemplo, o mercado, toda vez que eu tomei loss, mesmo tendo todos os fatores a favor, né? Porque nenhuma estratégia ela é sempre 100% assertiva. Vai dar loss, né? Então você faz esse cálculo, quanto que o mercado andou, para depois ele voltar a me zerar, mesmo tendo todos os fatores ao meu favor.
né? Então, você vai fazer todas essas menções e você vai botar num papel. Você vai anotar e daí você vai criar a ordem oco, vai saber qual que é o seu stop loss padrão, seu stop gain padrão e qual é a sua ordem oco quando ela puxa para o zero, certo? Então, eu fico por aqui. Eu vou só pedir para você, se você não ainda é inscrito no canal, né? Você venha fazer sua inscrição, compartilha aí com a galera esse conteúdo legal, tá? Comenta, deixa qualquer comentário aí, tá? Outra coisa, se você não conhece as nossas outras mídias, Instagram, Facebook, Telegram, eu tenho aqui no canal também, aqui na descrição do vídeo, todos os links. Entra lá, a gente tem um contato mais próximo no grupo do Telegram e também no Instagram, tá? Eu vou ficando por aqui, tá? E te vejo no próximo vídeo. Fica ligado que essa semana, no sábado, a gente vai ter uma live, uma super live, né? Focada para alguns assuntos que o pessoal do grupo do Telegram tá precisando de auxílio, tá? Eu tô aqui sempre para ajudar vocês. Eu fico por aqui. Valeu!